Diga. Não, depois eu vou querer perguntar para a senhora. Eu li esse livro maravilhoso aqui do Roderick Bardon, Barba. e ele, Hein? tem duas. Eu separei duas questões que eu quero Mas fazer para. ainda não acabei. E aí? O que eu Não, faço? claro, Fala aqui. lá no final. Bem, banido no Brasil após o advento da República, Dom Pedro viajou para Portugal, em seguida para a França, cumprindo exílio em Paris, onde faleceu em 5 de dezembro de 1891. Após receber do governo francês homenagens de chefe de Estado, foi um baque em Portugal, que a gente sabe disso, porque na França ele recebeu homenagens de chefes de Estado, o que obrigou os seus parentes em Portugal a tomarem providências para darem um enterro mais adequado. Seu corpo foi transportado para Lisboa e sepultado no mausoléu da dinastia de Bragança, na igreja de São Vicente de Fora. Seja como for, ao contrário do que poderia supor, nem mesmo a queda do regime seria capaz de abalar a sua figura pública. Dias após a proclamação, no Instituto Histórico, na sessão de 29 de novembro, o sócio João Severiano Maciel da Fonseca, irmão do generalíssimo Deodoro da Fonseca, tomou a palavra para mitigar a situação, sustentando que o ex-imperador, e eu cito Maciel, não é um decaído, é, antes de tudo, um aposentado, retirando-se com todas as honras e distinções. O pretenso esclarecimento de Severiano não recebeu apoio dos pares do Instituto, isso é importante dizer, nem obteve qualquer repercussão junto à população da cidade do Rio de Janeiro, doravante Distrito Federal. O ex-monarca continuaria a merecer o respeito e a estima dos antigos súditos. Nesse sentido, convém lembrar as comoventes manifestações de pesar dos cariocas ao receberem a notícia do falecimento de Dom Pedro em Paris, quando o povo da pequena África foi para a rua, convocado pelo príncipe Obá, para lamentar a morte do magnânimo. E foi uma onda de prisões, o próprio Dom Obá foi mandado para Fernando de Noronha, foi uma coisa terrível, e fizeram os capoeiras também, essa gente toda foi perseguida nessa ocasião, porque eles foram para a rua lamentar a morte, choraram, fizeram missa, fizeram o diabo aqui. Talvez a melhor síntese das sucessivas representações de Dom Pedro II possa ser atribuída ao notável escritor Machado de Assis, que assim o definiu numa crônica publicada em 1877. Um homem probo, liano, instruído, um patriota, que soube fazer do sólio uma poltrona, sem lhe diminuir a grandeza e a consideração. Se Machado tivesse partilhado da intimidade do Instituto Histórico, por certo, teria compreendido de que modo foi concebida a imagem do imperial assento e traçado o perfil do seu augusto ocupante. De qualquer modo, o perfil descrito por Machado de Assis parece ter sido apropriado pelo combativo deputado e futuro líder comunista Maurício Lacerda, um discurso pronunciado na Câmara dos Deputados em 22 de julho de 1912. Lacerda propôs que o Legislativo autorizasse o traslado dos restos mortais de Dom Pedro II para o Brasil e a revogação do banimento imposto aos membros da família de Bragança, desde que renunciassem a quaisquer pretensões dinásticas em todo o território nacional. Vamos ver o que diz o nosso futuro comunista dos anos 20, em 1912. O senhor Dom Pedro II foi o precursor da democracia nacional. Desempenhou seu papel histórico, garantindo a unidade do país. Assegurou, defendeu todas as liberdades e, quando terminou a sua missão, em lugar de resistir, o monarca, para evitar a efusão de sangue brasileiro, despediu-se do país em uma tristonha madrugada. O movimento em prol da repatriação dos despojos do ex-imperador foi longo e acidentado, iniciado logo no Instituto Histórico, em 1905, por intervenção de Maxi Flávio e do conde Afonso Celso. Nessa ocasião, recebeu o apoio de 15 senadores da República que justificavam o pleito com o argumento de que honrar a memória dos grandes homens da pátria é um dever cívico. O projeto, porém,
não foi adiante, alvo de acaloradas discussões e do veto do apostolado positivista. Outras iniciativas se seguiram sem sucesso, inclusive a do deputado Maurício de Lacerda, já referido. Em 1902, também no Instituto, a questão da transferência e sepultamento do casal imperial voltava a ser cogitada, dessa vez por Basílio de Magalhães, historiador, que tomou como caso exemplar a situação de outro exilado ilustre, o almirante Saldanha da Gama, um dos líderes da Segunda Revolta da Armada, morto em 1895, cujo corpo foi enterrado no Uruguai e depois foi transferido para o Rio de Janeiro e sepultado no cemitério de São João Batista, com autorização das autoridades republicanas. Ora, a brecha estava aberta. Né? Basílio sugeriu que a presidência do Instituto apresentasse uma representação ao presidente Venceslau Braz, solicitando que tal benesse fosse estendida ao patrono do IHGB, cito, como tanto desejava o honesto e patriota servidor do Brasil. Reparem, é uma outra persona que está entrando aqui. Aqui ele já não é mais o príncipe, ele já não vem mais... Agora ele é o honesto e patriota servidor público. A moção do Instituto foi entregue oficialmente ao presidente Venceslau Braz em março de 1917. Apesar da recepção favorável, a demanda permaneceu esquecida no gabinete da presidência por um bom par de anos, sendo retomada pelo sucessor de Venceslau, o presidente Epitácio Pessoa. Epitácio era membro do Instituto desde 1901, costumava frequentar suas sessões e participava das atividades acadêmicas. Não por acaso, valeu-se de um fato histórico para justificar a mensagem que encaminhou à Câmara solicitando autorização para repatriar e sepultar em território nacional os despojos dos ex-imperadores. Epitácio se valeu do centenário da independência. Olha o que ele diz. A comemoração do centenário oferece oportunidade feliz para a prática de um ato de elevação moral que revelará a consciência da nossa continuidade histórica. O progresso das instituições não exclui o reconhecimento, olhem bem, dos serviços dos nossos antepassados, ainda que as nossas ideias possam divergir radicalmente. A personalidade de Dom Pedro II, ele continua justificando, encheu, desde então, quase meio século da existência do Brasil. Mas hoje, ninguém deixa de reconhecer que ele prestou notáveis serviços à nação, no tocante à moralização do serviço público, o desenvolvimento das letras e a defesa nacional. Reparem, é uma outra personalidade, uma outra persona dele que está aparecendo aqui. Essa transcrição é longa, mas é muito instigante. Epitácio perpassa a questão das diferenças políticas. Ele sublinha as virtudes intelectuais, além de valorizar um atributo recém-incorporado à imagem, que é a do servidor público exemplar, incorruptível e patriota. A mensagem do presidente foi aprovada em regime de urgência, coisa que a Câmara não faz nunca, mas dessa vez fez, sendo o traslado realizado por navio da Armada Nacional, o encouraçado São Paulo, que chegou à capital da República no dia 8 de janeiro de 1922, trazendo os corpos de Dom Pedro e Dona Teresa Cristina. As autoridades guardaram certo distanciamento na organização do evento, ficando sob a responsabilidade do Instituto coordenar os funerais. Diga-se de passagem, a Escola Palatina de Dom Pedro não mediu esforços para transformar o último rito de passagem do seu patrono numa festa política, embora com a devida cautela para não melindrar as alas republicanas mais radicais. Não cabe aqui, nessa conferência, narrar minuciosamente o ritual do desembarque dos esquifes no pier da Praça Mauá, que eu já fiz em 2 textos publicados, um até pela Ângela de Castro Gomes. O préstito que acompanhou os corpos pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Eles vieram desde a Praça Mauá até a Praça 15 de Novembro,
Tampouco cabe aqui descrever as continências prestadas pelas tropas perfiladas, assim como a reação emocionada de populares durante o desfile, assuntos que já foram objeto, conforme disse, das nossas atenções em outros trabalhos. Por ora, é importante salientar que a memória do imperador parecia adquirir vitalidade à medida que a República mergulhava na crise política que desagou na chamada Revolução de 30. E esta cerimônia, sem dúvida, contribuiu para avivá-la ainda mais. Se o HGB cuidadosamente cinzelar a figura pública de Dom Pedro II, consoante a idade cronológica e as sucessivas fases do seu longo reinado, ao vê-lo apeado do trono, o Instituto procurou remodelar esse desenho, incorporando novos atributos que progressivamente haveriam de afastá-lo do regime que ele próprio era o maior símbolo. Reparem isso. Ao fim e ao cabo, desatrelado da realeza, o soberano converteu-se em uma figura atemporal e apolítica. Mas, paradoxalmente, foi a República que deu o toque final no desenho dessa imagem. Ao eleger Dom Pedro II, o modelo de governante, o funcionário público exemplar, o nacionalista virtuoso, cidadão incorruptível, defensor das liberdades e precursor da democracia nacional. Obrigada a vocês pela atenção. Muito obrigada, professora Lúcia. Tem várias informações que me interessam nessa sua fala. Então, vamos lá. E, inclusive, com essa sua última parte da sua fala, a respeito dessa mudança, né, na imagem de Pedro II. Então, eu li esse livro do Roderick Barman. É muito bom. Que é uma bela biografia. Uma bela biografia. Ele fala, inclusive, que ele não tinha intenção de fazer uma biografia, não era a intenção dele fazer uma biografia de Pedro II, mas que depois de 35 anos de trabalho sobre o século XIX brasileiro, ele falou, gente, impossível não fazer, porque a importância de Pedro II é uma coisa incontornável. Né? Ana Beatriz, você não pode esquecer que Dom Pedro II reinou e governou de 1841 a 1889. São mais de meio século. Então, você tem que parar. Pensar que ia passar por esse meio século sem falar na principal figura era brincadeira do Barman, né? Ele fala mesmo isso, né? E ele tem duas colocações logo no início do livro. Bom, primeiro que o livro me chamou a atenção justamente pelo título, que é muito instigante, que é Imperador Cidadão. Né? E que tem a ver com essa mudança de perspectiva em relação à imagem de Pedro II. A senhora sabe que eu trabalhei sobre a revista do IHGB, que era uma grande vitrine de Pedro II, né? Da sua forma de governar. Ali circulavam os grandes nomes do Império, né? De todas as grandes, do alto escalão do Império, dos intelectuais, passando pelos religiosos e passando pelos militares, né? Verdade. Então, era um lugar privilegiado, assim, um ponto de vista privilegiado, né, para a elaboração do discurso do governo de Pedro II. Então, ele diz duas coisas e eu queria saber, ouvi-la, né? Saber a sua opinião. Primeiro, que ele diz assim, o sistema de governo de Dom Pedro II emanava das qualidades de sua personalidade, né? Eu gostaria que a senhora assim, dissesse o que a senhora acha, se a senhora concorda, discorda e por quê. Olha, eu vou te dizer, vou responder logo. Eu concordo. Sabe por quê? Porque ele conseguiu governar, uma coisa que não se pode esquecer. Ele tinha na mão o poder moderador. E ele conseguiu fazer uso desse poder moderador com alguma parcimônia, ou com, digamos assim, um pouco de sabedoria. Se você pensar em como o pai dele fazia uso do poder moderador e como ele fez uso do poder moderador, aí é uma qualidade da personalidade dele. Ou você pode ir um pouco mais adiante, Ana Beatriz, dizer que foi o tipo de educação que ele recebeu. Né? Ele foi um sujeito que não foi educado na realeza, né? Foi educado por tutores, né? Que procuraram dar a ele
uma educação mais universalista, uma coisa mais... enfim, não é a mesma coisa, porque o Dom Pedro I, o pai, qualquer coisa, ele usava o poder moderador, fechava a Assembleia, e o Dom Pedro II, poucas vezes, fez uso desse poder moderador para... a não ser quando ele muda o gabinete do conservador, substitui os liberais pelos conservadores no gabinete Zacarias. São duas ou três, a questão dos padres, são duas ou três pontos bastante bem marcados. Então, o Barman tem razão, sim. Uhum. Ele tinha a faca e o queijo na mão, ele tinha o quarto poder, olha bem. Ele era executivo. Olha, talvez, sabe quem melhor mostrou o que era essa estrutura de governo? Foi o Visconde de Uruguai, quando ele diz que o rei reina, governa, administra, tudo. E para fazer isso tudo, alguma coisa pessoal entrava aí, que ele tinha certos cuidados, certo? Ele podia até... Eu não acredito que ele fosse uma figura de grandes repentes. Não, acho que não combina. Dizer que ele era o imperador cinza. Eu acho que não era. Quando você pega a correspondência dele, você pega os diários dele, você vê que ele não era cinza. Ele era uma pessoa muito educada e muito contida, por isso que eu levei o caso mais para os tutores. E também um pouco da personalidade, aí não tenha dúvida. Acho que também os fatos da primeira infância dele, né, o início da vida, devem ter marcado muito, né, a orfandade em relação à mãe, depois a partida de Pedro I. Ele sofreu muito com a morte dos 2 filhos homens. Ele tem até um poema que ele fala que ele foi órfão, mas que ele não entendia. Ele foi órfão, sofreu orfandade, mas ele estava se sentindo órfão novamente por ter perdido o filho. Foi quando ele perdeu o segundo filho homem. Qual é a outra questão? Bom, a gente poderia falar muita coisa sobre isso, né? Ele é meio que um self-made man, né? Porque ele já é colocado para governar muito cedo, muito menino, é muito introspectivo, até os amores dele são muito discretos, né? A Condessa de Barral, e assim, claro que todo mundo sabia, mas não era a mesma coisa do Pedro I, né? Que era um conhecido corredor de saias, né? Pois é, mas aí você tem uma diferença, né? O Pedro I foi criado muito solto. Eu vi algumas biografias, alguns textos dele. É curioso, a gente pensa que ele tinha menos cultura. Não, ele era um sujeito muito culto. A Isabel até está em Paris agora fazendo ela já estava fazendo um estudo sobre ele. Ele rege uma orquestra na Ópera de Paris e tal. Era uma pessoa que conhecia latim, sabia coisas interessantes, mas foi uma pessoa criada muito solta, né? Ninguém dava bola. O outro já era, coitado, manietado lá pelo aquele Visconde de Itanhaém, que devia ser uma coisa horrível. Terrível. E fora outros hábitos do próprio palácio, da própria corte, era uma coisa diferente. Acho que você tem que ver aí, não era o instinto, não. Pensar um pouco no tipo de socialização que os dois sofreram. Né? Que socialização foi essa? Um ficou solto, andava a cavalo, fazia não sei o quê. E é curioso, porque o Dom Miguel andava a cavalo também, fazia essas coisas todas. Já o Dom Pedro, coitadinho, andava a cavalo, mas não era assim, não mais, né? Um hipista, uma coisa assim. Olha, e a segunda questão é uma passagem que tem aqui no livro do Barman também, onde ele diz assim: as principais realizações de Dom Pedro II, a promoção de uma cultura política e de um ideal de cidadania, não só subsistiram à sua queda como imperador em 1889, mas também se mantiveram como normas e diretrizes da vida pública nos 3 regimes subsequentes. A República Velha, de 89 a 30, a Era Vargas, de 30 a 45, e a República Liberal, de 45 a 64. Até o regime militar, de 64 a 85, foi profundamente influenciado pela visão estabelecida por Dom Pedro II do Brasil como um Estado-nação. Somente na década de 80 essa visão começaria a ser superada.
A senhora concorda com isso? Com esse autor? Olha, eu não concordo 100% não, mas, em parte, a ideia dele, a ideia do Dom Pedro, essa cultura política criada, construída durante o governo de Dom Pedro, ela ultrapassa o Império, sim. Ela ultrapassa e ela acha. Ana Beatriz, o grande herdeiro do patronato de Dom Pedro no Instituto Histórico, quem é? Getúlio. Uhum. E ele fazia questão de. Era muito interessante, ele tem uma visão. Pega nos diários dele, são uns catatais desse tamanho. Se você sente, ele não fala na Primeira República, era como se do Império passasse direto para ele. Uhum. Então, você tem, sim, uma cultura política muito, muito influenciada ainda por aquilo que se passou no regime dele. Você tem isso. Não acredito que venha até 64. Uhum. Acredito que não, até porque você tem esse período que você tem depois da Segunda Guerra Mundial, é um período de grandes transformações, e são grandes transformações e transformações aceleradas. E não é só no Brasil, no mundo como um todo. E grandes mudanças de rumo também. Exatamente. No projeto nacional, né? Você tem um país que era eminentemente rural, se industrializa, a própria situação urbana muda muito. Então, eu acho que, se você disser para mim que ainda tem um resquício do Dom Pedro II, tem, não tenha dúvida. Agora, a influência dessa cultura política que foi construída durante o reinado dele, ela vem mais ou menos até os anos 30 e pouco. Depois disso, não. Talvez o Barman tenha se entusiasmado se apaixonou pelo Dom Pedro. Não, e ele teve. Você já viu a biografia que ele fez da Dona Isabel, da Princesa Isabel? Não vi. Não perca, porque ele tem uma biografia da Princesa Isabel também muito interessante. A figura. A gente tem que lembrar uma coisa, né, Beatriz? O Barman, o saxão, Dom Pedro II fez um sucesso nos Estados Unidos, como pouquíssimas pessoas fizeram. Saiu. Eu me lembro que o Zé Murilo de Carvalho, uma vez, me mostrou um negócio que ele tinha, uma reprodução que ele tinha. Não foi no New York Times, não, mas foi um outro jornal de Nova York que dizia que o imperador era Yankee. Olha só. O imperador era Yankee. Então, imagina você o seguinte: sai a notícia, o imperador do Brasil vem aos Estados Unidos. O que você imagina em 1877? Imaginava um sujeito todo fardado, com dourados nos uniformes. Bom, aí aparece um sujeito vestido com a roupa comum, carregando uma mala e um guarda-chuva. Todo mundo pasmo. De onde saiu esse sujeito? Não, ele é muito democrata, ele é Yankee, ele é igual a todo mundo. Olha aí. A impressão o que se esperava era uma figura dessa, uma figura caricata. E não aparece um senhor, já com a barba branca, apesar de ser novo nessa época ainda, né? Com aquele sua sobrecasaca preta, já estava meio gasta, meio puído, mas ele usava assim mesmo, carregava mala, guarda-chuva, papel. E por aí ele ia. Ora, nos Estados Unidos, isso causou uma admiração muito grande. Não foi pequena, não. Tanto que ele vai abrir. Quem abre a exposição do centenário da independência é ele, junto com o presidente americano. Então, é diferente, né? Se a gente pensa na polarização que nós temos hoje, né? Quando as pessoas quase se matam por causa de. Pois é, mas ele tem. Eu não sei, ele conseguiu construir isso. A gente já viu aqui, de um lado, que essa construção é muito cuidadosa, ela começa cedo, e que ele correspondia a essa construção.
E essa Constituição ela é aprimorada pela República, porque essa parte final que eu acabei de ler aqui, ele era o funcionário público incorruptível, Isso. é o discurso que faz o Arthur Bernardes na inauguração, na reinauguração do prédio da Central do Brasil, que voltou a se chamar Estrada de Ferro Dom Pedro II. É ele que diz isso, é o nacionalista, o cidadão, o defensor das liberdades, é ele. Quer dizer, no final, quem acaba de fazer, quem dá o acabamento final, quem dá as últimas linhas, é a própria República. Então, eu ia falar para a senhora, né, que essa mudança de leitura da imagem do Pedro II, nesse momento, já está muito contaminada, no bom sentido, né, pelos valores republicanos, né? Então, isso faz com que ele seja lido Não dessa sei se forma. ele. Aí eu não sei se ela está contaminada ou apropriada. É interessante pensar. Pensa na teoria dos dois corpos do rei. Ele não um corpo está errado aí, apropriou-se. É diferente. É, verdade. E a gente vê, né, como ele é realmente uma pessoa diferente. Quando eu me interesso muito pelo Oriente, né, pelas questões da representação do Oriente na literatura francesa, sobretudo, a questão do colonialismo, como que a França nunca colonizou o Brasil de fato, né? Mas ela colonizou as Américas pelo imaginário, Sim. o que é uma questão, uma forma de colonização muito mais difícil de você destruir, se é que é possível de destruir, né? Isso entra para a história enquanto que, e fica, né? De uma forma indelével, enquanto que geopoliticamente você tira as tropas, você tira o governo, tira os políticos e muda de situação, né? Ele vai para o Oriente. Então, assim, me interessa essa diferenciação entre o colonialismo francês com as suas colônias e como que o Brasil não foi colonizado geopoliticamente, mas pelo imaginário, né? Então, por isso que eu me interessei pela relação da França com o Oriente. E lendo as coisas de Pedro II, ele faz viagens para o Oriente e ele incentiva enormemente, com atitudes concretas mesmo, a imigração libanesa para cá, sobretudo, né? Quer dizer, e vai para o Egito, e as cartas que ele manda para Barral, quando ele está lá e tal, e o que ele visitou, e é maravilhoso, né? Assim, Mas, Ana Beatriz, ele era um orientalista. ele era um orientalista, de fato. Né? O pessoal, eu acho conhecia que a as gente línguas, né? tem um problema muito sério, porque, às vezes, uma historiografia republicana que se baseia exclusivamente em textos, em caricaturas, em coisas. Aquele trabalho do Ângelo Agostini teria que ser novamente revisto. Tá? Porque o Dom Pedro era um sujeito lunático que sabia falar sânscrito e tal. Gente, ele era um sujeito up-to-date. Falar sânscrito na Europa naquela época era a última moda. Exatamente. Ser orientalista. E aí, outro dia, eu estava vendo uma coisa interessante. De repente, quem era orientalista também? O filho da Capitu, que morava na Suíça e ia estudar na escola de Atenas. É verdade. Então, você começa a perceber que a historiografia, às vezes eu discuto isso muito com os alunos de pós-graduação, a gente não pode embarcar no que diz o testemunho. A gente tem que ter uma crítica muito forte do que diz o testemunho para a gente, porque senão a gente sai atrás e acaba fazendo bobagem. Né? Ele era um orientalista. Outros tantos eram orientalistas, tinha aquele Seybold, tinha um francês, Mariette, que ia encontrar com ele no Egito, o outro ia encontrar não sei aonde. Mas ele era uma figura da época, era isso mesmo. Tinha os americanos que iam para a escola de Atenas, tinham os alemães que tinham, inclusive, seus próprios sítios de pesquisa, de arqueologia, essa coisa toda.
E a gente fica repetindo, às vezes, uma bobagem de uma crítica engraçada, que era pertinente, era da época, estava fazendo uma crítica, era um grupo republicano, a crítica era válida, sem dúvida nenhuma, mas a historiografia não pode marcar nessa crítica. Ela teria que ter ela teria que ter um pouco mais de cuidado. Distanciamento, né? Não, de cuidado de ver até que ponto aquilo seria plausível ou não. Ele dava, né, tem aquelas caricaturas dele na revista Ilustrada, botando ele ter uns binóculos, isso. Pedro sonhando com os planetas. Não era bem isso. Era o que as pessoas da época faziam, gente. Bom, vou deixar os outros perguntarem. Rafael, Ellen. Cadê a Ellen? A Ellen está ali. Olá, professora Lúcia. Olá, Ellen. Agradeço a palestra, foi muito interessante, muito boa. Eu já anotei várias coisas aqui que eu não sabia. Só para dar um ganchinho nessa última conversa sobre as revistas ilustradas, eu estudei 2 revistas ilustradas do século XIX, mas não foram de caricaturas. Então, elas não mostram essa imagem que a historiografia diz, que é que é uma caricatura, né, do Dom Pedro II, uma gozação, o que a senhora acabou de falar que precisa ser revista. Eu achei extremamente interessante esse ponto de vista. Mas nas revistas que eu analisei, mostra justamente ele como esse cidadão comum na exposição, quando ele foi em 1877 lá nos Estados Unidos, ele descendo do barquinho, ele apertando a mão de uma pessoa lá, como se fosse um cidadão comum, assim, né? E eu achei muito interessante. Mas eu tenho uma pergunta relacionada à revista do IHGB, que a senhora disse sobre essa pedagogia imperial, né, que o Dom Pedro II fazia, dessa distribuição de programas de pesquisa aí, né, para os integrantes do IHGB. É claro que talvez fossem publicadas na revista do Nem IHGB. todos foram, Ellen. Nem todo? Nem todos os programas foram. Alguns você ainda encontra no Instituto os manuscritos. Eu tive uma aluna que fez uma dissertação de mestrado, já há uns 20 anos atrás, sobre os programas históricos. E nós percebemos o seguinte: há um conjunto que está publicado, mas existem outros que estão lá manuscritos, e outros se perderam. Sabe como é que você... A melhor maneira de você conferir é ir pela ata da sessão. Porque na ata diz que quem leu o quê? Quem leu o trabalho. Aí você pode verificar se aquilo foi publicado ou não. Entendi. Tá. E uma outra curiosidade que eu tenho em relação também à revista do IHGB é se o Dom Pedro... É claro, né, o Dom Pedro II é um político, ele era muito ocupado, mas assim, a participação dele se resumia a ele distribuir esses programas? Não, deixa eu te explicar. Ele distribuía os programas, ele ia às sessões, ele trazia livros, ele era uma espécie de animador cultural. Ele não se metia na revista. A revista, eu acho que tem um texto que eu escrevi, que até num livro que a Ana Beatriz publicou com a Vilma, né? A revista era editada pelo primeiro secretário e pelas comissões de história, de geografia, e tinha uma outra comissão de etnografia, que depois acabou. Ele não se metia na revista, não. Entendi. Eram essas as minhas dúvidas. Muito obrigada, viu, professora? Nada, Ellen. Obrigada pela atenção. Maravilhosa. A Ellen faz história em Assis. Então a turma de Assis é Tânia De Luca, aquela gente boa de lá. A Tânia está no nosso grupo. Alguém mais quer fazer pergunta? Eu tenho mais uma ainda. Aliás, eu estou precisando ir para o Rio exatamente por isso, professora. Eu estou correndo atrás do Joaquim Manuel de Macedo. Deve ter coisas, deve ter uma pasta, um arquivo sobre ele lá. Arquivo eu não conheço, não. Uma pasta talvez tenha. Arquivo do Macedo, não sei. Lá não tem, não, mas pasta tem.
Mas o Macedo também foi. Tem coisa do Macedo no Real Gabinete, tem coisa do Macedo espalhada, porque o Macedo foi deputado, Isso, era médico. Eu isso. acho que você vai ter um trabalhinho aí para achar, juntar o Macedo. Juntar o puzzle aí, o quebra-cabeça. Não, É. porque assim, quando a gente vai estudar pelo lado da literatura, a senhora sabe que eu não fico só no lado da literatura, né? Eu trabalho com história literária, então eu dou uma passeada e eu sempre falo para os meus alunos: gente, não é porque você faz literatura que você só vai ler texto de literatura e texto de teoria literária, você tem que abrir a cabeça, certo? Porque como que você vai. Porque assim, a literatura ela é uma produção, não é, de um ser humano histórico. Sim. Que está inserido num contexto histórico que recebe, bombardeado por influências e que do qual emanam influências também para outros lugares. É uma via de mão dupla. Bom, então, quando eu vou pesquisar, eu vou atrás dessas coisas, porque eu acho que o personagem ele fica muito mais completo e me ajuda muito mais quando eu vou trabalhar com o meu objeto, que é a literatura, certo? Então, assim, eu li que o Macedo, ele é médico, mas ele praticamente abandona a sua carreira de médico quando ele vai trabalhar para a família do Pedro II, né? Ele vai ser o preceptor dos filhos da princesa Isabel. Não sabia. Isso eu não sabia. E ele, quando a gente vai, assim, não aparece nenhuma informação a respeito da parte política do Macedo. Ele foi deputado. Ele foi deputado tanto no nível, o que seria hoje o nível estadual e federal. Provincial. O provincial e o geral, né? Chamava? Então, e assim, eu queria saber em que time que ele jogava, sabe? Se conservador. Conservador, logo imaginei. Conservador. E aí eu fiquei pensando, será que ele ocupou algum cargo diplomático? Chegou a ocupar algum... Não, mas eu acho que foi ministro. Não tenho certeza não, mas você tem que ver. Então, será Dá uma olhada, você não tem aí o dicionário do Sacramento Blake? Aqui em casa, não. Não, mas ele está online. Pode pegar ele online. Dá uma olhada no Sacramento Blake, que ele vai te dizer mais ou menos o caminho, o percurso dele, acadêmico e político. Eu, por exemplo, não sabia que ele tinha sido preceptor dos filhos da princesa Isabel. Achava que era só o Rames Galvão. Outra coisa, será que tem alguma coisa no Itamaraty? Não sei. Porque o Itamaraty está fechado, né? O palácio. Não, o Itamaraty está fechado, não abre tão cedo, porque eles estão refazendo tudo. Eu fui lá, eles abriram lá para o pessoal do Instituto para a gente fazer uma visita, e é uma coisa maravilhosa, né? Você bota os livros numa bolha, e quando você bota os livros nessa bolha, os livros são higienizados. É um negócio que eu nunca vi na minha vida, fantástico. Parece uma bolha assim, casa de astronauta, mete os livros ali dentro e dá vontade de chamar isso aqui para fazer uma bolha aqui em casa. Não, um cupim. Então, aí eu me interessei para ir dar uma pesquisada, ver se a correspondência do Macedo, se tem alguma coisa no Instituto. Não sei, não posso te dizer. Isso eu não tenho a menor ideia, porque eu estudei muito pouco Macedo. Eu estudei o Macedo como secretário do Instituto. Sim, né? Não estudei o Macedo, e algumas coisas que a gente aprende do Macedo, primeiro de literatura no colégio, e depois estudando, né, a cultura no tempo do Segundo Reinado e tal, aparece lá o Macedo com os seus romances. Assim. Isso é muito bom. Mas eu não sei, não posso te dizer isso, não. Eu tenho que pesquisar isso, porque deve ter alguma coisa na Academia Brasileira de Letras. Pode ser, mas ele não foi da academia. Não esquece que ele não foi da academia. Quando a academia foi criada, ele já tinha morrido. Sim, mas que ele poderia... Será que tem alguma coisa dele lá? Não sei. Talvez você encontre, sabe aonde? No Arquivo Nacional. Mas aí você vai encontrar o testamento do Macedo, o inventário dos bens que ele deixou. Isso você encontra lá. E é bom dar uma olhada, de vez em quando a gente se surpreende. A Tânia Bessoni descobriu coisas maravilhosas lá no Arquivo Nacional, nos inventários, porque os livros entravam nos inventários, as bibliotecas entravam nos inventários. E ela aí foi descobrindo o que esses homens do Império liam. Então, exatamente. O Brito Broca tem um texto que se chama O que liam os românticos, né?
É interessante a gente ver como que esses intelectuais se formavam, né? Quais eram suas leituras. Olha, o que eu achei mais engraçado é a prevalência de livros espíritas. Ah, é? Livros espíritas, daquele espiritismo de Kardec. Sim. Evaristo da Veiga tinha livros espíritas, todos esses políticos, o pai do Nabucco tinha livros espíritas, todos eles tinham livros espíritas, almanaques, livros de orações, todos eles tinham. Uhum. Bom, o Vitor Hugo, né, se converte ao espiritismo depois que a filha dele faleceu, muda também politicamente, né? É realmente muito interessante. Moisés, você entrou um pouco atrasado, gostaria de perguntar alguma coisa. Moisés é historiador, faz história econômica, né? É doutor em história econômica, trabalha sobre o café. Oi, eu estou aqui na escola que eu dou aula, então não... eu gostei, não deu para ver inteira a palestra, né? Mas eu gostei bastante. Em relação ao imperador, no meu mestrado, eu analisei as ideias do Louis Couty, o francês Louis Couty, e tem uma parte que o Louis Couty, ele defende o imperador, ele se levanta contra o abolicionista francês Victor Schœlcher, que era um dos principais abolicionistas da França, lá na década de 1880. Aí o Schœlcher escreve um texto criticando, ele faz uma fala, na verdade, criticando o imperador, criticando essa imagem de monarca cidadão que ele tinha. E aí o Louis Couty está lá na França, foi fazer uma campanha lá na França para vender produtos do Brasil, né, a erva mate, o café. E aí ele escreve um texto criticando essa posição do Schœlcher, que aí tem um impacto na imprensa aqui, né, no Rio de Janeiro, no Jornal do Comércio, na Gazeta de Notícias. Teve essa discussão, que eu analisei até no meu trabalho. Eu acho legal, porque assim, teve esse questionamento, né, porque assim, o Schœlcher vai mais ou menos colocar que ele era um monarca cidadão, mas aí no Brasil tinha a escravidão, aí ele começa a criticar a lei do ventre livre, aí gera um debate, e esse debate ele se prolonga porque na década de 80, né, em 81, isso que acontece em 1881. E aí esse debate se prolonga porque o Louis Couty passa a ter uma imagem mais positiva na imprensa nacional, e o Louis Couty começa a ser criticado pelos periódicos abolicionistas. Então, o movimento abolicionista ele começa a criticar o Louis Couty. Até que, em 1883, quando o Joaquim Nabuco publica o livro máximo dele, né, o Abolicionismo, ele coloca um trecho da carta que o Victor Schœlcher mandou pro Louis Couty, respondendo ele. Então, teve esse impacto também nesse contexto. Eu queria só fazer esse comentário. Olha, muito bem-vindo o seu comentário, porque se você pegar as falas do Trono, você vai ver que na Fala do Trono tem a coleção das Falas do Trono completa, feita pelo Calmon. E, se eu não me engano, saiu uma edição nova, acho que foi pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados. Dom Pedro recomendou, pelas minhas contas, umas 10 vezes, porque ele abria os trabalhos do parlamento em março. E ele tinha a Fala do Trono, que é quando ele recomenda, né, os senhores representantes da nação, não sei o que, sei lá. Ele recomenda o que ele queria naquela legislatura. Aí vinha o voto de graças, que era a resposta do parlamento. Ele, mais de 10 vezes, ou seja, mais de 10 anos, ele recomendou resolver, ele não chamava de escravidão, falava questão servil. Resolver a questão servil. Pois olha, você vai olhar a resposta da Fala do Trono, vai olhar o voto de graça, ninguém fala nada. Era como se ele falasse, aquilo não, os gente não respondiam, e não entrava, e todo ano ele ia lá e falava. Interessante. É interessante esse troço. Isso dá o que pensar, né? Porque quando a gente lê as coisas do Ricardo Salles, por exemplo, né? Inclusive o texto que nós vamos discutir na primeira reunião do grupo,
Porque agora nós tivemos a abertura do ano, né, professora? Com a senhora, inclusive, a palestra de abertura dos trabalhos aí do semestre, certo? Depois nós vamos ter um workshop do professor Jorge Colli, e depois nós vamos iniciar a nossa primeira reunião do ano com a discussão de um texto do Ricardo Salles, que foi inclusive indicado pelo Moisés, e um texto sobre os suíços no Rio de Janeiro, né? No século XIX. E quando a gente lê o texto do Salles, que infelizmente nos deixou há pouco tempo... Muito cedo, né? O Salles era muito bom. Foi ataque cardíaco? Eu acho que foi um problema de coração. Nossa. Ele fazia parte do grupo do Pronex, que eu fazia parte. Ele era ótimo, e ele tinha, inclusive, eu conheci pessoalmente e tal, e ele me contou que ele tinha um grupo de pesquisadores de iniciação científica sobre o café no Rio de Janeiro, né? Ele dizia que como é que é, hein? Peraí. O café era o Vale. O Vale era o Império era o Vale, o Vale era o Império. E o Vale era o escravo. A gente vê assim, que existe uma tremenda resistência por parte dos proprietários de terra, dos senhores, né, da classe senhorial, como ele chama, né? Inclusive, no dia da nossa reunião, eu vou querer discutir essa nomenclatura que ele usa, né, o Ricardo. Por que chamar de classe senhorial, né? Os donos, né? Era uma classe senhorial. Então, porque você não tem ali uma burguesia ainda definida, você não tem ainda... Quer dizer, devido ao próprio Estatuto do Brasil Colônia, essas questões ficam difíceis de você definir, né? Você não pode defini-las à moda europeia. Isso. Também não pode defini-las à moda depois da independência das 13 colônias. Então, você vai ter que ter E o Ricardo teve cuidado de usar uma classe senhorial. O que era o senhorial ali para ele? Era o dono, era o proprietário. Então, esse grupo, parece que ele manda mais do que qualquer outro, mais do que o imperador, mais do que os militares. Você concluiu certo, eles mandam mais. Tanto eles mandam mais que eles mudam de lado. Por conta da abolição, eles passam a ser republicanos. Quando vem a República, eles entram do lado da revolta da Armada. Olha aí. Eles veem muito o seu lado. Embora você tenha figuras em São Paulo, como Prudente de Moraes e outros, que têm uma outra perspectiva. E como que o imperador se relacionava com esses grupos? Olha, ele era muito interessante, porque ele se relacionava com todo mundo. Agora, quem fazia a política do dia a dia era o presidente do Conselho de Ministros, era a Câmara. Ele podia, no Conselho de Estado, dar as suas orientações, como ele dava mesmo, escrevia a lápis, até o que ele queria. Mas quem decidia isso tudo era o pessoal da Câmara, do Senado e dos próprios ministérios, porque quem fazia os ministros eram os deputados. Bem complicado. Você tem uma elite aí que domina e vem dominando Olha, se você pensar bem, você tem nomes no parlamento brasileiro hoje, em 2025, que vem de 1822. Sim, verdade. A família Napoleão do Piauí, por exemplo, estão lá desde 1822. Olha aí. Não mudou muita coisa, né? Parece que assim deu uma maquiada, mas... Não, está mudando, mas a mudança entre nós é uma mudança mais lenta. Está mudando, não tenha dúvida, está mudando bastante, muito mesmo. A própria acesso à educação, isso tudo vai fazendo com que novas classes surjam, né? Novas elites se preparem, inclusive intelectualmente. Agora, é demorado. Professora, eu não queria monopolizar aqui mas, assim, eu tenho que aproveitar que a senhora está aqui. Não, eu tenho que aproveitar mais 5 minutos, Ana. Tá bom. Se a senhora fosse dizer assim, uma herança que o século XIX nos deixou, ou uma herança que Pedro II nos deixou,
e que é válida até hoje, ou algo que a gente pudesse relacionar a ele, assim, às suas ideias? Olha, eu acho que ele foi um homem que você, uma herança que você podia dizer. Eu acho que é, sobretudo, a herança da cultura e da ciência. Essa foi uma grande herança. E aí eu vou fazer minha as palavras do Maurício de Lacerda, e um tanto quanto de tolerância. Tá? O que ele mais fez? Escolas, né? Ele tentou, fez bastante escolas públicas, escolas de primeiras letras, como eles chamavam naquela ocasião. Mas se você pegar um debate parlamentar para criar uma universidade, você fica com raiva de todo mundo que está ali. Pega isso. Hoje em dia é muito fácil a gente fazer isso. Está tudo na internet. As atas da sessão da Câmara dos Deputados estão lá. Dá para a gente ver todas elas. Ana Beatriz, dá raiva, tá? Eu acho que ele se preocupou muito com a questão da educação, né, de dar uma cultura. E era um sujeito preocupado com. Eu não vou falar em progresso, se bem que ele era um homem desse período do século XIX, mas ele era um sujeito preocupado com o que havia de mais de novidade. Por exemplo, tem na viagem dele à Inglaterra, o que ele faz? Ele trata o sujeito para botar o cabo submarino até o Brasil. Ele trata alguém que vem fazer uma estrada de ferro, ele trata aquele francês que vem fazer a escola de Minas, em Ouro Preto. Então, eu acho que é o principal que a gente tem, no meio de tanta ignorância, ele se sobressai e ele deixa um legado, né? Observatório Nacional, o próprio museu que pegou fogo, era o museu da mãe dele, que ele tomou conta dele. A gente sabe disso. Os livros, uma boa parte dos melhores livros que tem na Biblioteca Nacional veio dele. Não veio da biblioteca do Dom João VI, mas veio dele, do Instituto Histórico, vem da coleção Tereza Cristina. Então, eu acho que ele foi um sujeito muito preocupado. Talvez tivesse uma visão, olha, eu acho que ele achava que uma das formas de melhorar o país era com cultura, com educação, com conhecimentos novos e tal. Ele assimilava muito essas coisas. E propagava. Você vê que ele foi a única pessoa capaz de entender, na época, por que o segundo telefone do mundo instalou-se em Petrópolis para ele. Porque ninguém percebeu o alcance, ele percebeu. Agora, vai botar no meio da turma aqui, isso aqui está falando com fantasma. Não dá, né? A gente também não. Vamos falar a verdade, que a gente também não ajuda muito, né? O Instituto Agronômico, né? Tanta coisa que ele criou. A gente também não ajudou muito, mas eu acho que ele deixa, assim, a parte da cultura, a parte da preocupação com a educação, né? E até com as coisas. Eu vou chamar de progresso, porque é o termo do século XIX. O progresso que poderia trazer. E a tolerância. E foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, professora. Obrigada a vocês. Estamos em contato. Me manda a programação de vez em quando. Pode ser que dê tempo de eu dar uma bisoiada aí e participar. Com certeza, será um prazer. Tá bom? Muito obrigada. Olha, muito obrigada pela atenção. Eu espero ter colaborado aí com vocês em alguma coisa. Muito, foi ótimo, viu? Muito obrigada. Boa tarde, um beijo, Tchau, gente. Um beijão, tchau.